Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Beleza? Olha só, tive nisso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Segunda-feira importantíssima para a torcida rubro-negra. Sim, ele chegou. Domenic Torrent desembarcou hoje no Rio de Janeiro. Inclusive, chegando esse homem, porque ele já treinou o Flamengo, conversou também através de uma coletiva virtual e o nosso repórter Edson Viana acompanhou tudo e tem as informações pra gente. Novo mister do Flamengo chegou. O espanhol Domenic Torrent desembarcou hoje no Rio por volta das 5h40 da manhã e já sentiu o carinho da torcida rubro-negra. Cerca de 30 torcedores estiveram no aeroporto para recebê-lo numa aglomeração que não é muito recomendável em tempos de pandemia, mas o pessoal foi por lá. Por volta de meio-dia, Domenic Torrent chegou ao Ninho do Urubu. Ele e os outros membros da comissão técnica passaram por testes de Covid-19, tudo bem com eles, todos os testes negativos. E aí foi apresentado oficialmente. O espanhol chegou elogiando muito o trabalho do antecessor Jorge Jesus, principalmente o estilo agressivo de marcar, a forma ofensiva, sempre voltada para o ataque. Ele disse que inicialmente vai manter esse estilo, mas aos poucos vai implantando a forma dele de jogar. Eu respeito muito o Jorge Jesus. Ele ganhou tudo com o Flamengo. Nós temos um estilo próprio e pouco a pouco nós vamos implementar isso neste grande clube, mas vamos mudar pouco a pouco, porque você tem que respeitar o trabalho de Jorge Jesus e os jogadores, que tem sido um projeto ganhador. E a princípio, pouco a pouco nós vamos implementar o nosso próprio estilo, que é muito semelhante ao de Jorge Jesus, no sentido que nós somos ofensivos, né, os dois. Torrent tem 58 anos e durante a maior parte da carreira, mais de uma década, foi auxiliar do supercampeão Pep Guardiola. Viveram grandes momentos no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City e Torrent, inclusive, ligou para Guardiola antes de fechar com o Flamengo e o treinador espanhol incentivou muito que o Torrent viesse para cá. Eu falei com ele com frequência, porque além do relacionamento profissional, nós temos uma amizade. Quando ele soube do interesse do Flamengo, ele disse, não deixe passar. Se você... eles são uma equipe que tem muita confiança, são um dos maiores equipes do mundo. Eles são um time mundial e é uma oportunidade única. É isso que o Pepe me disse e ele realmente me motivou a aceitar esse desafio, porque é uma coisa que acontece uma vez na vida. O último trabalho de Torrent como treinador efetivo foi no ano passado no New York City, dos Estados Unidos. Para ele, não é apenas importante ganhar, mas como ganhar. Ele pretende aqui no Flamengo conquistar títulos e, se possível, jogando bonito. Estou totalmente convencido que com a minha equipe técnica nós faremos um ótimo trabalho. Com os jogadores, nós realmente temos uma vantagem muito grande, porque são muito bons e estamos aqui para tentar ganhar títulos novamente. Hoje à tarde, o Torrent teve o primeiro contato com o elenco rubro-negro, já deu treino aqui no Ninho do Urubu, inclusive reencontrou o Rafinha, ele elogiou muito o lateral direito, disse que o Rafinha foi muito importante na passagem vitoriosa que ele teve com o Pepe no Bayern de Munique. E o Flamengo trabalha para acertar toda a documentação do Torrent para que ele já possa dirigir o time no próximo domingo na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Essas foram as notícias da chegada do novo mister rubro-negro.
rubro-negro, que inclusive disse que o pessoal pode chamar de Domi para ficar mais fácil. Um abraço para todo mundo ligado aí no Tá Na Área. Abraço para você também, Edson. Fica muito mais fácil chamá-lo de Domi mesmo. E ele chegou já mostrando que vai respeitar sim o trabalho de Jorge Jesus, estreia contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Então já vou conversar sobre isso com o Roger Flores, nosso comentarista do Sport TV, companheiro aqui, para saber, é pouco tempo até a estreia, mas aos poucos ele vai implementando também o seu jeito, né? Porque primeiro tem que se enturmar, digamos assim. Seja bem-vindo, Roger. E Karine, tudo bem? Vamos de Domi, né? Domi melhora muito a nossa condição de comentarista, de apresentador. Você como apresentador, se for ficar falando aí no catalão, a gente vai se complicar. Então vamos de Domi. Eu acho que ele primeiro já começa numa linha interessante, né? Manter aquilo que o Jesus fez no ano passado já é ser inteligente. Eu acho que nenhum treinador no mundo ia bater de frente com a filosofia que foi implementada pelo português no grande trabalho que ele fez no Flamengo. Agora, logicamente que aos poucos ele também tem a identidade dele, ele vai querer ajustar finamente aquilo que ele entende como filosofia de futebol. Mas isso mais um pouquinho para frente, até ele conhecer o elenco todo, até ele entender como funciona o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, toda essa cultura do futebol nacional e sul-americano, aí sim eu acho que ele pode, aos poucos, ir botando o dedo dele, a filosofia de trabalho dele. É interessante essa contratação do Flamengo, mais um treinador internacional, com uma boa passagem como auxiliar técnico. Como treinador, eu te confesso que o trabalho dele no New York City eu não acompanhei, então seria leviano da minha parte dar aqui qualquer comentário sobre isso, mas a partir de hoje ele passa a ser alvo de todos os curiosos que trabalham com futebol, para que a gente possa analisar o que ele vai trazer de interessante para essa equipe do Flamengo, ou se é que tem alguma coisa além do que o Jorge Jesus já mostrou ano passado e no início desse ano com essa equipe do Flamengo, tem um elenco recheado de craques e que ainda é o melhor elenco da América do Sul. Inclusive, Roger, durante a coletiva ele mostrou muita personalidade. Quando foi questionado sobre a maratona de jogos, ele falou: eu não vim de férias para o Brasil, é 100% possível. Falou que isso aconteceu também no Barcelona, no Bayern, no City, que ele já está acostumado com isso, mas como você falou, também precisa conhecer a realidade brasileira. E ainda no meio de uma pandemia, tudo fica um pouco mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Isso tudo está na lista dele, né? Para entender melhor. Provavelmente ele vai sentar muito com o Rafinha para que ele pegue algumas dicas de cultura brasileira, não só do futebol, né? Como o brasileiro gosta, principalmente o carioca, porque cada espaço aqui no Brasil, cada local, cada região do Brasil tem sua cultura. O carioca, o torcedor do Flamengo, ele também tem as manias dele, e o Domi vai entendendo isso aos poucos, principalmente conversando com o Rafinha. Minha única dúvida, Karine, em relação ao Domi, é lógico que ele tem conhecimento suficiente como auxiliar, 11 anos do Pep Guardiola, passando por grandes títulos em Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique, pelos grandes times do mundo, pelos mais potentes do mundo. Ele tem conhecimento suficiente para assumir a frente do Flamengo. A minha única questão, o único ponto que eu tenho que tocar é a questão dessa transição de treinador, de auxiliar técnico para treinador. O auxiliar técnico ele participa diariamente, efetivamente, dos treinamentos, cria alguns treinamentos, cobra dos jogadores todo o tipo de comprometimento nos treinos, mas não toma decisão, né, Karine? Geralmente a decisão tomada pelo treinador, porque o que é tomar uma decisão? Quando você, a partir do momento que você é o dono da palavra, você vai agradar alguns atletas e vai desagradar outros, né? E a função, nessa hora em que o treinador toma as decisões em que possa desagradar algum atleta, a função do auxiliar técnico é de passar panos quentes, né? De contar uma história, abraçar o cara que está meio chateado com a decisão do treinador. Olha, calma, não é assim que parece ser. Aos poucos ele vai voltando com você, ou ele pensa em você um pouquinho mais para frente. Ele vai botando panos quentes
para que o ambiente não fique desagradável, né? E como treinador, agora não. Ele tem que tomar a decisão, né? Será que ele está acostumado a fazer isso com jogadores importantes, com jogadores campeões, campeões da América, campeões brasileiros, com uma moral enorme com o seu torcedor? Esse, para mim, é o único ponto. Como ele vai começar a agir perante esses nomes importantes que o Flamengo tem no elenco e nomes campeões, né? Que tem voz ativa dentro do clube. Coisa que o Jorge Jesus fazia com maestria. Ele mesmo falou, né, que o Flamengo mundialmente é muito conhecido. O próprio Pep Guardiola disse para ele não deixe passar essa oportunidade e ele seguiu esse conselho do seu antigo companheiro, se é que a gente pode chamar Pep Guardiola de companheiro, né? Porque para mim é como se fosse o ET que nem o Messi, né? Sabe demais. Agora, teve uma comparação em relação ao futebol brasileiro e europeu que me chamou a atenção. Foi um questionamento também feito pela imprensa nessa coletiva virtual que aconteceu com o novo técnico do Flamengo, e eu achei legal que ele falou o seguinte, achei interessante para a gente debater. Acho que a diferença é a rapidez que se joga na Europa, mas ele falou que isso também é possível aqui com o brasileiro por causa da técnica, da qualidade que tem o jogador brasileiro. Queria te ouvir sobre isso. A diferença desde que ele seja jogado com todos os ingredientes iguais, né? Ingredientes iguais, quando eu digo, são os campos em perfeitas condições e bem baixinho. Isso aí interfere diretamente na velocidade do jogo e na qualidade do jogo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem todos os campos neste padrão, neste nível na Europa, né? Então, quando a gente assiste um futebol, o europeu, o inglês, o espanhol, então você vê todos os campos, eles praticamente uniformes, né? Todo da mesma forma, todo campo igualzinho, baixinho, com a grama perfeita, parece uma mesa de bilhar. Então, você consegue imprimir velocidade e dar qualidade ao jogo. Aqui no Brasil, você não consegue fazer isso toda hora. Então, esse é um ponto. Outra questão, temperatura, clima dos jogos. Como é que você joga no futebol brasileiro, nacional aqui, com um clima no Nordeste de 35 graus e no outro, domingo no Nordeste e na quarta-feira no Rio Grande do Sul, a 13, a 12 graus. Então, o clima interfere muito. Com 12 graus, num campo perfeito, o ritmo é intenso, a velocidade a todo momento, você bate e volta e tá fresquinho. Como é que você vai fazer 35 graus no Nordeste, ou no Rio de Janeiro, no verão, ou em Minas, ou no Rio Grande do Sul, mas no verão? Como é que você vai fazer isso 4 horas da tarde? Você dá o primeiro pique na volta, você já tá com meio palmo de língua para fora. Então, essas coisas que pouca gente debate sobre isso, elas interferem diretamente nessa diferença de jogo que as pessoas falam, mas lá o futebol é mais isso, aqui o futebol é mais aquilo. Mas são ingredientes simples, ou que a gente pode enxergar, principalmente eu que joguei tanto aqui no futebol brasileiro e no futebol europeu, que diferem drasticamente o futebol dos dois continentes, né? Mas isso ele vai entendendo. Outra coisa é a logística. Logística de voos, de demora dos voos. Você viaja 3, 4 horas para um lugar e tem que atravessar o país inteiro, demora 5 horas. Então, isso tudo tem um desgaste e interfere também diretamente nessa velocidade e nessa dinâmica de jogo, Karine. Agora vamos dar uma olhada como foi também a apresentação do técnico Jorge Jesus, que por coincidência foi mais ou menos no mesmo horário, 5 horas da tarde em Portugal, 1 hora, horário de Brasília, aqui no Brasil. E ele... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.